Olá, caro aluno, eu sou a professora Wellen Senkizuki e hoje nós vamos continuar as discussões da nossa disciplina de comunicação e linguagem. A temática de hoje é a educação corporativa, conceitos e práticas. Então, ao longo da nossa disciplina, nós temos discutido a respeito da comunicação, dessa comunicação no ambiente corporativo, quais são as suas especificidades, as suas práticas, de que maneira elas devem ser desenvolvidas, pensando sempre em uma melhor qualidade na comunicação, em uma melhor interação no ambiente corporativo e, claro, levando o outro sempre à compreensão. Então, nós já falamos ao longo das nossas 3 primeiras teleaulas a respeito da linguagem, da relação existente com a comunicação, já que a linguagem ela é a base da comunicação e a comunicação inserida em um contexto social específico acaba fazendo com que nós possamos interagir um com o outro através de diversas mensagens. Então, nós vimos até este momento a importância da comunicação nesse ambiente corporativo e agora nós vamos falar bastante a respeito dos investimentos, da educação corporativa, o que vem a ser, quais são os seus conceitos, as suas práticas e os reflexos que isso tem para a nossa formação e também para a nossa futura atuação enquanto um profissional que irá trabalhar em uma empresa tendo essa função de administrador. Vamos conhecer agora algumas discussões que estarão presentes na nossa aula. Então, nós temos aqui o que é educação corporativa, vamos frisar neste conceito nessa teleaula de hoje, vamos trazer as suas características, aspectos, importância e relação com o ambiente empresarial, como ela é inserida, se em todos os lugares nós temos a educação corporativa ou se ela se faz presente em apenas algumas corporações. Vamos verificar as principais atividades que caracterizam a educação corporativa nas empresas para que nós possamos firmar e trazer essas discussões de qual é o papel, como ela se caracteriza, como ela é desenvolvida dentro das empresas e as diferenças existentes entre as universidades corporativas. Então, eu tenho a educação corporativa e a universidade corporativa. Quais são as diferenças entre esses dois termos, esses dois elementos? Quais os objetivos dela e como elas se comportam no ambiente empresarial? Vamos, ao final, tentar articular, então, como deve ser articulado o processo de gestão na educação corporativa? Como nós vamos pensar nesse processo de gestão, de gerenciamento, tendo por base a educação corporativa? Então, nós conseguimos verificar aqui que hoje nós vamos falar bastante a respeito desses investimentos em educação, investimentos em formações que capacitam os diversos colaboradores, tendo por objetivo esse desenvolvimento, a ampliação dos conhecimentos e também um maior direcionamento, um melhor trabalho, a questão da aprendizagem dentro do ramo empresarial. Então, nós vamos focar nessa ideia da educação, o que vem a ser educação, como a educação é trabalhada, ela é vista no ambiente empresarial, então nessa educação corporativa e se há universidades e quais os objetivos dessas universidades no ramo empresarial. Vamos agora para o nosso primeiro conceito. A educação corporativa.
Então, agora nós vamos falar a respeito da educação corporativa, uma das preocupações presentes nesse ramo empresarial. Vamos conhecer um pouco a respeito desse conceito e, automaticamente, trazendo discussões ao longo das nossas percepções sobre a educação corporativa. Vamos conhecer mais. Então, nós temos aqui que educação, primeiramente, educação é geralmente associado à escola. Quando nós pensamos que nós estamos sendo escolarizados, logo nos vem à mente a escola, a sala de aula. E a educação pode, no entanto, ser formal e não formal. Então, nós temos essa ideia da educação formal, aquela que nós temos na escola, que nós adquirimos os diversos conhecimentos, mas pode, então, ser desenvolvida no mundo do trabalho, quando nós vamos trabalhar com uma educação não formal, uma educação que não apresenta a formalidade da escola. E aí, dentro desse ramo, nós vamos identificar a educação corporativa. Então, a educação corporativa trata-se de uma prática de gestão que tem por objetivo desenvolver a empresa por meio da aprendizagem, construção de conhecimentos, adoção de competências de seus colaboradores internos e externos. Então, a educação corporativa tem por intuito capacitar, trabalhar com os seus colaboradores, todos os envolvidos naquela administração, naquela corporação, com o objetivo de desenvolver cada vez mais a empresa. Afinal, se nós temos colaboradores capacitados, automaticamente isso irá refletir no desenvolvimento das empresas. Então, nós vamos trabalhar com gestão de pessoas aliado à gestão do conhecimento. Adicionando isso, nós vamos ter a educação corporativa. Agora nós vamos ver alguns princípios que devem nortear a educação corporativa. Então, nós vemos que a educação corporativa, alguns dos seus princípios: competitividade. Então, se eu tenho colaboradores bem formados, eu consigo competir melhor no mercado. A ideia de perpetuidade, a ideia de continuidade, de algo perpétuo, também é um dos princípios da educação corporativa. Conectividade, nós estarmos conectados, não só uns aos outros, mas com as mudanças no mercado, as transformações que vêm ocorrendo. Nós vamos trabalhar com a ideia também de disponibilidade. É preciso disponibilidade para realizar os diversos cursos que envolvem a educação corporativa. Esses tópicos, eles acabam estando aliados à cidadania. Nós promovemos a cidadania quando nós estamos direcionando, dando acesso à educação, a essa educação corporativa. Conseguimos estabelecer parcerias e efetividade. Vamos conseguir desenvolver o nosso trabalho de maneira efetiva. Agora nós vamos ver algumas vantagens da educação corporativa. Então, quando eu tenho um colaborador que ele conseguiu aprender, ele sabe qual é a sua função, sabe como desenvolver o seu trabalho de maneira satisfatória, eu passo a ter um colaborador motivado. Eu consigo reter mais os meus colaboradores. Então, retenção de colaboradores e também de conhecimento. A produtividade, ela vai aumentar e vai acontecer de maneira eficiente. Isso gera competitividade, que está aliado a um dos princípios da educação corporativa, essa ideia da competitividade, de você querer ter uma melhor formação, de poder competir no mercado com
outras empresas em um outro nível, em uma outra escala. Ocorre também uma melhoria dos processos e também da liderança. Então, os processos eles passam a ser compreendidos de maneira mais rápida, eles passam a ser geridos de maneira eficaz e a liderança acaba refletindo nesse processo. E aí nós vamos ver uma cultura de inovação, uma cultura de buscar cada vez mais. Então, através da educação corporativa, nós vamos ter esses colaboradores motivados, porque quando nós nos sentimos preparados para desenvolver a nossa função, o nosso trabalho é outro. O nosso trabalho ele será realizado de maneira satisfatória e trazendo, demonstrando também toda a nossa capacidade e a nossa informação. Então, assim nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho, demonstrando cada vez mais que nós estamos aptos para a função e renovando, estudando, inovando cada vez mais nos nossos processos, no nosso setor, no desenvolvimento do nosso trabalho. Agora nós vamos ver algumas diferenças entre os treinamentos e a educação corporativa. Então, nós temos aqui treinamento versus educação corporativa. Então, no treinamento, nós vamos trabalhar as competências individuais. Diferentemente disso, na educação corporativa, nós vamos trabalhar as competências críticas do negócio. Então, nós vamos trabalhar com foco no negócio, no direcionamento, estabelecendo discussões. Quais são as competências do mercado? Quais são as competências que eu preciso atingir nesse negócio, neste ramo? Um outro exemplo, então nós já vimos esse primeiro. No treinamento nós temos uma ênfase nas necessidades pontuais dos colaboradores individualmente. Na educação corporativa, a nossa ênfase será nas necessidades e estratégias contínuas do negócio. Novamente, o foco não é no colaborador individual. Outra diferença é que no treinamento, o foco é em melhorar as habilidades e as competências, uma visão de curto prazo. Já na educação corporativa, com uma visão de longo prazo, o foco é no aumento da competitividade e também da produtividade. Último exemplo aqui, nós temos que a aprendizagem ela é passiva no treinamento. Há alguém que vai chegar e dar este treinamento. Na educação corporativa, nós vamos ter uma aprendizagem ativa, uma construção do conhecimento. Então, nós não vamos trabalhar de maneira passiva, mas sim de maneira ativa. Então, o foco, o objetivo é totalmente diferente de um treinamento, porque demonstra uma visão a longo prazo. Não pretende se resolver um problema pontual de um colaborador, mas sim investir em uma educação que trará resultados futuros, resultados e reflexos no negócio, nessa administração do negócio. Vamos conhecer o próximo conceito. O funcionamento e a gestão da educação corporativa. Então, nós vimos que a educação corporativa, então, ela tem por objetivo esse aprimoramento, melhorar os negócios. Então, não é algo pontual pensando em um colaborador específico, mas sim na empresa, no negócio como um todo, a longo prazo, que trará diversos através desse desenvolvimento, que trará diversos progressos dentro da instituição. Vamos falar agora a respeito dessa gestão, desse gerenciamento na educação corporativa. Então, nós temos algumas fases
para a implantação de um programa de educação corporativa. Na fase 1, nós vamos ter a integração e o diagnóstico, em que nós teremos a análise da organização e o alinhamento das estratégias. Então, eu vou fazer uma análise do meu negócio, da minha empresa e vou alinhar quais são as estratégias, quais são os objetivos que eu pretendo atingir. Segunda fase, nós vamos trabalhar com os direcionadores e diretrizes. Então, nós vamos trabalhar com a definição de competências, qual é o nosso público-alvo e as políticas da empresa. Então, nós vamos direcionar e vamos trazer essas diretrizes pontuais. Na nossa fase 3, nós vamos pensar em soluções. Então, nós vamos realizar a identificação de soluções educacionais. Além dessas 3 fases, nós temos mais 2. Então, na fase 4, nós vamos falar sobre os processos, então, dos materiais, conteudistas e logísticas. Vamos analisar como será o desenvolvimento dessa educação corporativa, quais materiais nós vamos fazer o uso, quais conteúdos nós vamos trabalhar, administrar a logística desse processo para, por fim, podermos implementá-lo. Aí nós teremos na fase 5 a execução e a avaliação do processo. Então, essas são as fases de implantação. Agora nós vamos ver as atividades que estão relacionadas à educação corporativa. Então, nós podemos ter palestras, eventos, seminários, vivências, jogos, debates, cursos tanto de curta quanto de longa duração. Então, todas essas atividades envolvem automaticamente a linguagem e a comunicação. Já conseguimos ver que são atividades que envolvem principalmente o uso da modalidade oral. Então, nós estamos falando de atividades que precisam ser desenvolvidas tendo um cuidado com a linguagem na hora de nós nos comunicarmos, já que são atividades formais, atividades que pedem todo esse cuidado com a nossa linguagem, atividades que buscam esse aprimoramento da linguagem. Então, dentro da educação corporativa, nós já conseguimos ver novamente a importância da linguagem e da comunicação, estes 2 elementos atrelados, ligados, promovendo assim a compreensão da mensagem, promovendo assim essa comunicação eficaz. Agora nós vamos ver os envolvidos na educação corporativa. Então, nós temos os atores que são envolvidos nos programas de educação corporativa. Nós vamos identificar aí no público interno os colaboradores, que é o nosso grupo prioritário. Então, a educação corporativa, ela visa trabalhar, desenvolver os nossos colaboradores. Mas também é possível no público externo, com os nossos fornecedores e também consumidores. E aí nós teremos nas equipes de gestão, a implantação, a execução e a avaliação dessas tarefas. Agora nós vamos falar a respeito de custos e contrapartidas dos programas de educação corporativa. Então, há ofertas gratuitas e ofertas coparticipativas. Nas gratuitas é a empresa que irá bancar esse custo e nas coparticipativas os colaboradores responsabilizam por parte dos custos. Então, a empresa pagará um percentual e o colaborador o restante. Então, quando, por exemplo, o colaborador realiza um curso superior, se ele faz na própria instituição, ele consegue desconto. Agora, nós vamos ver os locais e modalidades de oferta da educação corporativa. Então, nós temos esses locais de realização na própria empresa ou em instituições especializadas. As modalidades podem acontecer na modalidade
presencial ou mesmo à distância, quando a empresa ela pode criar o seu próprio AVA. E aí nós vamos verificar que há na gestão da educação corporativa algumas práticas de comunicação que são conhecidos como ciclo PDCA. Então, primeiro eu vou planejar, vou definir as minhas metas, os meus métodos, o que eu pretendo atingir. Aí eu vou fazer, educar e treinar e executar essa tarefa. Vou checar, vou verificar se os resultados foram atingidos para que eu possa agir, para que eu possa verificar, atuar de maneira correta e realizar uma avaliação. Então, a educação corporativa, ela possui essas etapas, os atores envolvidos, se há custos ou não, e pode aparecer em diferentes modalidades de ensino. Próximo conceito. Universidades corporativas. Então, nós vimos que a educação corporativa ela tem por objetivo o desenvolvimento da empresa de uma maneira geral, e não de um colaborador específico. Agora nós vamos passar a falar a respeito das universidades corporativas. Vamos conhecer mais. Então, universidade corporativa é o nome dado a um projeto de educação corporativa, que se desenvolve de forma sólida. Então, a universidade vai ser esse projeto da educação corporativa, alcançando expressiva importância dentro da organização e se incorporando à identidade da empresa. Então, a empresa ela passa a ser vista como uma organização voltada ao conhecimento, uma organização que se preocupa com a formação, com o desenvolvimento dos seus colaboradores. Aí nós vamos ver agora os objetivos dessas universidades corporativas. Então, o primeiro objetivo, manter um programa de educação permanente e sob o controle da empresa. Então, a empresa ela vai verificar quais são as necessidades que precisam, quais são as necessidades, quais são as demandas, quais setores precisam se desenvolver de uma maneira mais adequada. Então, ela vai criar um projeto dessas universidades corporativas a fim de promover uma educação permanente dos seus colaboradores. E aí nós vamos ter como próximo objetivo disponibilizar oferta abrangente de atividades, alinhada sempre às estratégias da organização. Então, as atividades, elas são previstas, elas são disponibilizadas, tendo por foco as estratégias da organização. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso intuito? Os nossos projetos vão estar relacionados a eles. Então, preciso ter oferta, preciso disponibilizar diversas atividades. Nós vamos buscar nesses objetivos a compensação de possíveis lacunas entre o que a educação formal oferece e o que o mercado exige. Então, por vezes, nós somos formados, nós realizamos um curso em uma educação formal, como no caso você que está fazendo o curso de administração. Aqui na universidade, nesse ensino formal, você terá acesso a diversas disciplinas, trazendo e abordando realidades que você terá depois como prática no seu ambiente corporativo. Porém, às vezes, o mercado, onde você vai atuar lá no seu setor, pode exigir conhecimentos que não foram adquiridos na educação formal. Aí nós teremos as universidades corporativas trazendo diversos cursos, diversas práticas com o objetivo de auxiliar nessa formação
e automaticamente melhorar o desenvolvimento do colaborador e os seus resultados. Então, nós temos a educação formal e a educação corporativa, ela é vista como não formal, porque não são todas as empresas que oferecem, mas as que oferecem terão como foco sempre a sua empresa, as suas estratégias, os seus planejamentos. Vamos saber um pouco mais a respeito. Então, esses são os objetivos e agora nós vamos ver uma universidade corporativa. É uma universidade física, como essa que você vai, como essa universidade que você faz no ensino formal? Então, o nome universidade é uma alegoria, é uma representação, mas ela está desvinculada da noção de limites físicos. Trata-se de uma estrutura organizacional abstrata. Afinal, nós já vimos que nós podemos ter modalidades distintas de aprendizagem nas universidades corporativas. Então, nós podemos ter um ensino presencial ou um ensino à distância. Tudo isso estará relacionado a essa ideia de abstração. Então, universidade, o termo universidade é visto apenas como uma representação, como uma alegoria. Então, pode existir concretamente ou não, pensando em limites físicos de estrutura física. Agora nós vamos ver um exemplo de universidade corporativa, que é a Universidade do Hambúrguer, que ela é desenvolvida pelo McDonald's, e essa universidade corporativa, ela oferece mais de 40 cursos. Esses cursos são super concorridos, diversos colaboradores querem fazer estes cursos, disponíveis na Universidade Corporativa, na Universidade do Hambúrguer, tanto que há alguns cursos que possuem 125 candidatos por vaga. O foco dos cursos não é direcionado à aprendizagem de como fazer um hambúrguer ou mesmo fritar uma batata, mas irá girar em torno de gestão, foco na administração de negócios, como administrar um negócio. Então, há cursos, o curso mais procurado na Universidade Corporativa do Hambúrguer chama-se Liderança de Operações Práticas em Restaurantes. Então, há diversos colaboradores que possuem interesse nessa temática e aí eles vão se desenvolver, vão buscar mais conhecimentos nessa Universidade do Hambúrguer. A Universidade do Hambúrguer do McDonald's está presente na sua sede nos Estados Unidos, mas já tem na Alemanha, Austrália, Japão, Inglaterra, Brasil e China. Então, assim, nós conseguimos ver que o grande foco é trabalhar com o desenvolvimento da empresa de uma maneira geral, não apenas de um único colaborador, buscando cursos relacionados ao planejamento estratégico da empresa, buscando que os seus colaboradores se desenvolvam através de uma educação que não é tida como formal, como a escola, mas que promove, que traz ações, direcionamentos para a realidade do mercado, para a função que cada colaborador desempenha ali dentro da empresa. Então, assim, nós conseguimos ver que há uma preocupação com esse desenvolvimento, porque é visto que quanto mais os colaboradores se desenvolvem, quanto mais eles estudam, buscam diferentes cursos, melhores são os resultados dentro da corporação. Agora nós vamos para a nossa primeira situação problema. Nós temos na nossa situação problema o João, que é a nossa personagem de todas as nossas aulas,
em que ele faz parte da equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. Então, na busca por melhorias constantes na comunicação da empresa, que é o grande foco do João nesse setor de assessoria de comunicação, ele tem ofertado cursos e treinamentos aos seus colaboradores. Porém, isso tem sido feito de modo ainda irregular. Então, ele fornece alguns cursos, porém esses cursos não estão institucionalizados, eles aparecem apenas para suprir alguma necessidade eventual. Assim, querendo modificar essa prática, querendo modificar a oferta desses cursos e treinamentos, o João pretende institucionalizar esses procedimentos, criando, se possível, um programa de educação corporativa na sua empresa. Como ele deve proceder para conseguir criar essa educação corporativa? Nós vamos ver agora algumas das possibilidades para a resolução dessa situação-problema. Então, primeira coisa, João precisa analisar a organização de modo sistêmico, como um todo. Então, ele precisa fazer uma análise geral da sua organização. Ao realizar essa análise, ele irá identificar algumas lacunas na formação dos colaboradores. Então, ao identificar essas lacunas, nós vamos passar a definir os meios de formação. Então, quais serão os tipos de atividades? Quais as atividades terão, assim, um melhor resultado? Quais materiais nós teremos? Teremos materiais físicos? Vamos ter uma apostila? Ou nós teremos um ambiente virtual, em que este material estará lá? Quais são os métodos de avaliação de resultados? Como nós vamos avaliar o aproveitamento dos nossos colaboradores na realização dessas atividades, na realização desses cursos? Precisamos definir as modalidades de oferta. Nós temos uma estrutura física para trabalhar com uma formação, com uma educação corporativa de maneira presencial? Ou nós vamos trabalhar de maneira à distância, em que nós teremos ali um AVA disponível, um ambiente virtual de aprendizagem? Então, nós devemos analisar qual é a nossa estrutura, qual é a realidade da minha organização, para que eu possa implantar uma educação corporativa. Não é tão simples assim, nós vamos criar a educação corporativa e os colaboradores vão participar. Não é tão simples assim. Nós precisamos disseminar a cultura organizacional por meio das propostas formativas. Então, nós temos que demonstrar a importância da realização dessas atividades, a importância de complementar a sua formação. Precisamos definir as formas de certificação ou mesmo bonificação, já que nós estamos trabalhando em empresas. Então, dependendo da formação do meu colaborador, eu posso bonificá-lo, eu posso dar a ele um salário diferenciado, ou posso posso dar a ele um certificado constando a carga horária disponível nesse curso. Assim, nós conseguimos perceber que a consolidação do programa de educação corporativa precisa da criação de uma universidade corporativa. Então, precisa da criação deste projeto. Então, a universidade corporativa é um projeto que visa a educação corporativa. Assim, a educação corporativa é mais do que um processo, é um trabalho em constante andamento, já que a todo momento nós podemos modificar,
nós podemos ir para um outro rumo, porque tudo está aliado às necessidades da minha empresa. Se eu já consegui sanar determinadas lacunas que eu havia identificado, agora eu posso ir para um outro caminho. Posso identificar outras lacunas. Se não há lacunas, posso trabalhar com a formação continuada, com a atualização dos meus colaboradores, porque a atualização ela precisa ser constante, afinal há sempre modificações e novidades no mercado. Quem não se atualiza não consegue concorrer, não consegue permanecer neste mercado. Então, assim, nós finalizamos a nossa situação-problema, conseguimos ajudar João a resolver este problema e agora nós vamos para um questionamento. Há investimentos em educação corporativa no Brasil? O que você sabe a respeito disso? Você acredita que há investimentos em educação corporativa? Reflita a respeito dessa questão e eu já volto para falarmos mais a respeito disso. Respondendo a esse questionamento, conseguimos identificar que há investimentos em educação corporativa no Brasil, tanto que nós vimos que há a Universidade do Hambúrguer, do McDonald's, nós temos uma universidade corporativa no Brasil, então há esse investimento. Aí eu trouxe aqui alguns dados para nós falarmos a respeito desse investimento. Então, educação corporativa no Brasil. Como as empresas treinam e desenvolvem os seus colaboradores. Eu até indico esse site que está disponível aqui para que você possa posteriormente acessar e saber um pouco mais a respeito da educação corporativa no Brasil. Então, nós temos aqui alguns dados a respeito do investimento financeiro por colaborador e também das horas de treinamento por colaborador. Então, nós temos Brasil e Estados Unidos na comparação. Conseguimos perceber com relação às horas. Nós temos aqui, no Brasil, 21 horas por colaborador. Nos Estados Unidos, uma média de 33 horas, isso anual. Aí nós vemos o investimento financeiro por colaborador. Nos Estados Unidos, há um investimento de R$ 1.252 por colaborador, enquanto no Brasil nós temos aí um investimento de R$ 788. Esses dados são importantes e demonstram que há um investimento e esse investimento não é tão pouco assim no Brasil. Então, apesar de no Brasil o investimento em treinamento e desenvolvimento por colaborador ainda ser bem inferior ao apresentado pelos Estados Unidos, ainda assim nós conseguimos perceber um aumento constante no valor ao longo dos últimos anos. Pode-se perceber que essa prática tem tornado cada vez mais importância nas empresas. Então, nós conseguimos ver que o Brasil está se desenvolvendo, está criando uma cultura a respeito da educação corporativa. Então, nós sempre temos que ver esses dados como positivos, porque antes nós tínhamos um baixíssimo investimento. Nós estamos caminhando ao longo dos anos, aumentando esse investimento. Então, está sendo criada no nosso país uma cultura da educação corporativa. Uma cultura que vê a necessidade, que vê a importância e tem valorizado cada vez mais a educação corporativa. Então, assim, nós finalizamos as discussões desse questionamento. Vamos conhecer o próximo conceito da nossa aula de hoje.
a linguagem na educação corporativa. Então, nós estamos falando de um projeto que surge através da universidade corporativa, esse projeto, e a educação corporativa, ela visa desenvolver cada vez mais as empresas e isso acontece por meio de cursos, treinamentos que são direcionados a determinadas lacunas, a determinadas necessidades institucionais. Se eu vou promover um curso, vou elaborar um curso para os meus colaboradores, eu preciso me atentar à linguagem. Qual tipo de linguagem será utilizado? Então, eu posso ter na modalidade presencial e à distância, mas qual o tipo de linguagem que eu vou utilizar? Mais próxima da norma padrão? Mais distante da norma padrão? Uma linguagem mais simples, mais objetiva? Qual o tipo de linguagem necessária para a educação corporativa? Vamos falar mais a respeito disso. Então, nós temos aqui, primeiramente, educação sendo vista como a construção do conhecimento, o processamento de informações e a mobilização de linguagens. Afinal, nós vamos aprender na educação corporativa através do uso da linguagem. Então, nós teremos pessoas que vão ministrar esses cursos fazendo uso da linguagem, demonstrando o seu conhecimento a respeito dessa temática, e aí nós vamos adquirindo esse conhecimento, processando as diferentes informações que são mobilizadas através da linguagem. Então, nós teremos aqui o alvo da linguagem na educação corporativa. Então, na educação corporativa, quem aprende é o adulto que é o trabalhador. Esse trabalhador educando, porque é ele quem vai aprender, aquele que já trabalha, que já está na empresa. Nós não vamos ensinar uma criança. Na educação corporativa, não. Nós vamos ensinar um colaborador que trabalha, que está nessa empresa, que é adulto. Aí, nós devemos pensar que há maneiras diferentes de aprendizagem e também de ensino, dependendo do nosso público. Aí nós vamos ter aqui andragogia, que é a ciência da educação, onde se aprende sobre os adultos e utilizam-se os melhores métodos para ensiná-los. Então, não basta que eu elabore um projeto pensando apenas nas necessidades da minha empresa. Nós precisamos desenvolver no nosso projeto de educação corporativa, nós queremos disseminar essa cultura de aprendizagem e vamos trabalhar com a importância do planejamento estratégico. E aí nós vamos chegar lá, vamos falar o que é um planejamento estratégico, como ele funciona, a sua importância, as suas etapas dentro da nossa instituição. Mas a minha linguagem precisa estar adequada a esse adulto que, por vezes, possui poucos conhecimentos a respeito da temática, ou que possui pouco estudo. Às vezes é um colaborador que não possui um curso superior. Então, como eu vou destinar esse curso a ele sem me preocupar com a linguagem? Devo ter uma preocupação com a linguagem, pensando nas reais necessidades de cada grupo, de cada colaborador. Aí nós vamos ver aqui as necessidades da educação corporativa em termos de linguagem e comunicação. Então, nós precisamos transmitir na educação corporativa informações consistentes, informações reais que vão realmente auxiliar e demonstrar as práticas da empresa. Precisamos trabalhar com a multiplicidade de recursos, porque cada indivíduo aprende de uma maneira diferenciada. Então, nós precisamos ter recursos diversos a fim de atingirmos um maior número de colaboradores para que a maioria consiga compreender os conceitos, os conteúdos que estão sendo trabalhados na educação corporativa. É necessário didática. Você precisa conseguir
fazer com que o outro te compreenda. E para isso você vai se utilizar da sua didática, que é o meio como você faz para que o outro compreenda esse conteúdo. Como nós falamos que a educação corporativa, ela é ativa, nós não vamos receber um conhecimento de maneira passiva, mas nós vamos construir esse conhecimento a todo momento. Então haverá um diálogo, haverá uma troca e também um respeito à autoria, um respeito a quem produziu o material, um respeito a quem está ministrando esse curso. Então tornam a comunicação facilitada e a compreensão dos conteúdos mais rápida, quando nós temos por base todas essas 5 necessidades e nós pensamos nela de uma maneira a levar o nosso colaborador a compreendê-la. Então, nós estamos falando aqui dessa ideia da necessidade da adequação da linguagem e também de estabelecermos diferentes tipos de comunicação, porque através dessas diferenças, tanto da linguagem quanto da comunicação, nós vamos atingir um público maior. Assim, nós vamos conseguir obter um maior sucesso, melhores resultados. Novamente, nós passamos a identificar a necessidade, tanto do colaborador que irá ministrar esses cursos, quanto dos colaboradores que vão participar ativamente, a necessidade do conhecimento da linguagem, dos mecanismos linguísticos, da importância da adequação da linguagem, da importância da comunicação dentro desse ambiente empresarial, já que é através da comunicação que nós vamos interagir e construir com o outro esses conhecimentos, tudo isso dentro de um contexto social específico, trabalhando a interação e as necessidades de cada um. Vamos verificar agora um exemplo. Nós temos aqui algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas com relação à leitura e à escrita. Então, nós estávamos falando agora dessa necessidade de adequação, porque as práticas sociais e corporativas possuem por base o uso da linguagem para a comunicação. Então, nesse contexto, ler e escrever tornam-se competências fundamentais. E nós já vimos que para que nós possamos adquirir esses conhecimentos, nós precisamos buscar, estudar, precisamos treinar. Então, os conhecimentos linguísticos podem e devem ser contemplados nos programas de educação corporativa, já que a comunicação deve ser vista como a base da empresa, a base do sucesso, a base da transmissão das informações. E aí nós vamos ver que há algumas atividades que possibilitam a abordagem das competências linguísticas. O colaborador pode pesquisar na internet, buscar e tirar as suas dúvidas. É possível também desenvolvermos apresentações multimediáticas para que nós possamos fazer com que o outro compreenda, tendo por base esse recurso. A troca de e-mails, trazendo as dúvidas, trazendo explicações sobre, conversas por chat. Então, nós podemos interagir através do chat, participar de webconferências e também desenvolver conteúdos digitais. Então, essas são as atividades que abordam as competências linguísticas, em que irão demonstrar todo esse conhecimento linguístico. Para isso, o bom uso da língua falada e escrita é necessidade inquestionável. Como é inquestionável, aqui nós temos o trabalho voltado ao desenvolvimento da linguagem para nós evitarmos situações como essa. Então, nós temos aqui um texto. Então, nós temos ali, já no assunto, é nós, uma linguagem totalmente coloquial, fora do contexto administrativo. E aí você manda, olá, Carlão, sabe aquele projeto cheio de siglas?
Então, mano, o gerente quer ele para ontem. Não sei como você vai fazer, mas eu tô saindo fora. Falou. Então, uma linguagem totalmente coloquial, cheia de marcas que fogem ao padrão dos textos que devem estar presentes na empresa, que devem fazer parte das diversas atividades que são desenvolvidas no ambiente empresarial. Vamos para o nosso próximo conceito. A comunicação didática na educação corporativa. Então, nós estamos falando dessa preocupação com a educação corporativa, como criarmos projetos para desenvolvermos cada vez mais e trabalharmos com o aprimoramento dos colaboradores através da educação corporativa. Agora nós vamos falar a respeito desse desenvolvimento, como ele deve ocorrer. Vamos lá conhecê-lo. Então, nós temos aqui que, já que estamos falando da didática, nós vamos pensar no ato de ensinar. O ato de ensinar está aliado ao ato de comunicar. Então, ensinar, de acordo com o dicionário, significa repassar ensinamentos sobre algo. Então, eu tenho domínio de determinado conhecimento e eu vou transmitir esses conhecimentos para o outro. Comunicar é visto como fazer chegar, transmitir mensagem e informação. Então, ensinar, eu vou repassar esses conhecimentos, estes ensinamentos, através da comunicação, através do meu uso comunicativo. Por isso que eu preciso de uma comunicação didática, uma comunicação pensada no outro, pensada na sua aprendizagem. Então, comunicação didática diz respeito ao modo como o professor, ou, no caso, o agente formador, direciona o conteúdo aos aprendizes, envolvendo os recursos e os métodos que são mobilizados no processo de ensinar. Então, para que nós possamos desenvolver a educação corporativa, nós precisamos de alguém que irá ministrar, que irá ensinar e construir com os nossos colaboradores estes conhecimentos. Para isso, nós precisamos identificar o professor ou um agente formador que irá direcionar os conteúdos, que irá transmitir esse seu conhecimento aos aprendizes, aos nossos colaboradores da empresa. E aí nós vamos ter o envolvimento dos recursos e dos métodos que são mobilizados nesse processo. Comunicar didaticamente exige um planejamento. Eu preciso planejar como eu vou desenvolver esse curso, como eu vou desenvolver a educação corporativa na minha instituição, pensando sempre em levar a aprendizagem para o outro e fazer com que ele a adquira. Então, nós devemos fazer com que o outro consiga compreender, consiga aprender e apreender esses conceitos, consiga assimilá-los. Aí nós temos aqui um design instrucional e o planejamento na educação corporativa. Então, o design instrucional diz respeito a uma ação planejada para o desenvolvimento de soluções educacionais. Então, de soluções que serão desenvolvidas com foco na educação, na transmissão dos conhecimentos e também nessa interação, na troca de conhecimentos existentes com o outro. Então, é preciso realizar uma análise de necessidades, quais são as necessidades que precisam ser desenvolvidas, analisar o desenvolvimento de experiências e produtos. Então, precisamos ver se o professor ou o agente formador ele possui
experiências, ele conhece o produto, porque assim ele vai conseguir ensinar, vai conseguir transmitir esses conhecimentos para o outro, e isso é possível através da mobilização de tecnologias. Então, nós temos as tecnologias que podem ser usadas a nosso favor aqui na educação corporativa, na didática para a educação corporativa. Nós vamos ter aqui sobre o design instrucional o seu processo. Então, nós temos aqui, para uma solução educacional, nós vamos primeiro analisar, então nós vamos identificar, nós vamos especificar quais são as necessidades, vamos produzir, vamos desenvolver as ações, os nossos materiais, os nossos projetos. Na implementação, nós vamos ver na ação, na realização, como o agente formador ou como o professor conseguiu desenvolver esses conceitos, como os colaboradores conseguiram assimilar esses conceitos para que nós possamos refletir, para que nós possamos realizar uma avaliação desse processo. Então, esse processo do design instrucional trata-se de uma engenharia pedagógica que busca métodos, técnicas e recursos que são utilizados a fim de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, primeiro nós temos uma etapa de concepção, depois de execução, pensando na avaliação de como foi desenvolvido esse projeto. Então, é necessário esse cuidado, é necessária essa discussão para que o projeto seja eficaz, para que a educação corporativa consiga adquirir, consiga atingir os seus objetivos, consiga desenvolver cada vez mais a empresa. Então, assim, nós terminamos esse conceito, vamos conhecer o próximo. A educação corporativa e as linguagens digitais. Então, nós estamos falando da necessidade de preocupação a respeito da educação corporativa, que busca melhorar cada vez mais as empresas através da qualificação, através de projetos que são implementados buscando essa qualificação profissional. Então, agora nós vamos ver como os meios digitais, os recursos tecnológicos podem auxiliar na elaboração e execução desse projeto. Então, nós temos aqui a educação corporativa à distância. Então, a educação à distância é a modalidade na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre por meio de tecnologias de informação e comunicação. Então, esse conceito de educação à distância você conhece bem, já que você realiza um curso nessa modalidade. Então, os programas de educação corporativa nas empresas podem basear-se na aprendizagem online. Então, nós vimos que há a modalidade presencial, mas também há a modalidade à distância, que pode auxiliar e trazer o desenvolvimento desses projetos com vista sempre ao desenvolvimento do colaborador, a ampliação deste conhecimento. Temos aqui que, já que se trata de uma educação à distância, nós vamos precisar dos ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA. Então, para a aprendizagem online, as empresas elas precisam desenvolver portais específicos, como um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. Então, se eu vou fornecer um curso na modalidade à distância, eu preciso ter esse suporte, eu preciso desses portais específicos. Aí, nós vamos identificar aqui que nós teremos nessa mediação à distância como centro professor, aluno e a aprendizagem será adquirida, essa construção da aprendizagem.
teremos enquanto recursos e métodos, sempre trabalhando assim. Então, nós estamos no meio com o centro professor e aluno, com vistas à aprendizagem. Nós teremos em volta informação, comunicação, interação, mediação e interatividade a todo momento. Para que nós possamos trabalhar com essa aprendizagem, nós temos diversos recursos técnicos. Esses recursos técnicos estão disponíveis e auxiliam na aprendizagem do aluno nessa modalidade à distância. Além dos recursos técnicos, nós temos os aspectos pedagógicos que são avaliados. Nós conseguimos trabalhar através da interação, da identificação das dificuldades com os aspectos pedagógicos, tudo isso dentro do AVA, dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Como nós estamos falando desse sistema do ensino à distância, nós vamos ver o ensino híbrido na educação corporativa. Então, eu posso trabalhar com esse ensino híbrido. Então, o ensino híbrido é conceituado como a combinação de múltiplas metodologias e diferentes recursos para o processo de ensino-aprendizagem. Estamos falando a respeito do ensino híbrido, que é quando nós temos essa combinação de múltiplas metodologias e diferentes recursos para o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu posso trabalhar com recursos como o quadro, a apostila, um livro, quanto com ambientes virtuais de aprendizagem. Então, eu posso misturar, posso juntar as múltiplas metodologias disponíveis a fim de atingir esse meu objetivo, a fim de que o meu colaborador consiga desenvolver cada vez mais esse processo de ensino-aprendizagem, para que ele consiga adquirir esses conhecimentos. Então, há alguns recursos digitais que estão disponíveis na educação corporativa. Então, nós temos videoaulas, videoconferências, intranet, que é a nossa rede de computadores, fóruns de discussão, objetos de aprendizagem. Podemos fazer o uso de games e simuladores, o uso de chats, teleconferências, e-mail, redes sociais, podcast, que é esse gênero que nós trabalhamos com a oralidade, que nós falamos a respeito desse assunto, blogs e Wix, que são esses websites. Então, há distintos recursos para nós pensarmos na educação corporativa nesse ambiente, nessa modalidade à distância. Como você pode perceber, diversos desses recursos você faz o uso na sua graduação. Então, nós temos acesso a chat,
nós interagimos através do fórum, conseguimos ali no AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, ter acesso aos nossos materiais, às discussões dos fóruns, conseguimos interagir, ver as discussões dos outros. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, nessa modalidade à distância, nós temos diversos recursos que auxiliam, que estão ali para auxiliar no desenvolvimento e no ensino-aprendizagem dos colaboradores. Agora, nós finalizamos esse conceito, nós vamos para a nossa próxima situação-problema. Nós estamos aqui com a nossa personagem, que é o João, faz parte da equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. Então, agora vamos identificar qual é o problema que ele precisa resolver. Então, ao longo do desenvolvimento do projeto de educação corporativa implantado na instituição, ele pretende inserir atividades à distância, com foco na aprendizagem online, alinhando-se às tendências de ensino contemporâneas. Então, agora ele tem como foco trabalhar com educação corporativa na modalidade à distância. Como ele deve proceder para ele conseguir implementar esse projeto? Então, aqui nós temos algumas possibilidades para ajudá-lo a resolver essa situação. Então, primeiro é preciso estabelecer um planejamento baseado nos princípios do design instrucional, identificando os problemas e buscando soluções educacionais. Após nós estabelecermos esse planejamento e identificarmos as reais necessidades, nós vamos desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem específico para a nossa empresa. Então, cada empresa precisa de um ambiente virtual de aprendizagem. Vamos passar a definir os tipos de recursos digitais que serão mobilizados, que serão utilizados para que nós possamos estabelecer critérios para o gerenciamento da plataforma e o controle dos cursos ofertados. Então, nós precisamos desses critérios para gerenciarmos a plataforma. Vamos precisar oferecer treinamento para o uso da plataforma, já que é algo desconhecido. Então, é interessante, às vezes, fazer um tutorial, explicar esse tutorial em uma reunião, em uma apresentação, para que todos tenham conhecimentos de como eles podem usar a plataforma, como eles podem utilizar esse AVA. É necessário atualizar constantemente os conteúdos, alimentando esse AVA, trazendo cada vez mais recursos e materiais para o estudo, para a aprendizagem. E aí nós temos aqui essa resolução. Nós conseguimos identificar esses pontos que podem ser trabalhados e que ajudarão João a resolver essa situação, problema. Então, nós estamos trabalhando com um tipo de educação corporativa específico. Então, esse tipo é na modalidade à distância. Qual é o meu planejamento para essa implantação? Se é à distância, eu preciso, primeiramente, antes de tudo, planejar. O planejamento, na verdade, ele antecede todas as nossas ações. Eu preciso de um planejamento para desenvolver um projeto, preciso de um planejamento para a minha reunião, para demonstrar esse projeto, preciso de um planejamento da minha linguagem para explicação, compartilhamento de informações, preciso de um planejamento para desenvolver um projeto de educação corporativa na minha empresa. Então, o planejamento, ele precede qualquer ação dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Após nós desenvolvermos esse planejamento, nós precisamos definir as nossas etapas, as nossas prioridades e buscarmos
buscarmos o desenvolvimento, buscarmos a sua implementação. E isso acontece com a ajuda de diversos setores, já que não se trata de uma atividade tão simples. Não é simples você implementar uma educação corporativa na modalidade à distância, assim como não é simples implementar uma educação corporativa na modalidade presencial. Tudo isso precisa de planejamento, muito planejamento e organização, a fim de atingir o grande objetivo, que é o desenvolvimento da empresa. Então, assim nós conseguimos resolver essa situação, problema. Vamos a um questionamento. Aí nós temos o seguinte questionamento. O investimento em educação corporativa. Vamos verificar o questionamento ali. O investimento em educação corporativa auxilia no desenvolvimento do colaborador? Será que este investimento, ele realmente traz bons resultados para a empresa? O colaborador, ele consegue aprender e desenvolver melhor as suas funções? Reflita a respeito dessa questão e eu já volto para falarmos mais a respeito disso. O investimento em educação corporativa, ele auxilia, sim, no desenvolvimento do colaborador. Afinal, os projetos que serão desenvolvidos através da educação corporativa são projetos que visam esse trabalho, que estão relacionados às situações do mercado de trabalho. Então, são situações reais, cotidianas, que os colaboradores desenvolvem diariamente ao longo das suas atividades. Então, esse investimento auxilia, proporciona a ele um melhor desenvolvimento. Afinal, às vezes nós entramos em um setor, nós temos formação para trabalharmos em determinados setores, mas às vezes nos falta experiência, nos falta essa prática. Quando nós temos a oportunidade de vivenciar essa prática, aliada à educação corporativa, nós conseguimos nos desenvolver, conseguimos aprender cada vez mais, o que auxilia,
desenvolve, por vezes torna o nosso trabalho mais rápido, porque nós vamos conseguir entender o processo e desenvolvê-lo da melhor maneira possível. Então, assim, nós conseguimos verificar que o investimento, ele é importante, ele é primordial e ele apresenta resultados positivos com relação ao desenvolvimento e com relação à prática dos colaboradores, o que gera bons resultados. Então, após finalizarmos a discussão desse questionamento, vamos para a revisão final da nossa aula de hoje. Trouxemos alguns pontos que serão abordados agora para a nossa revisão final. Então, nós colocamos enquanto primeiro ponto, a educação corporativa constitui um modelo de educação não formal, já que ela não tem relação com a escola. Nós não vamos ser formados, não vamos adquirir um grau naquele ensino e ela está vinculada ao mundo do trabalho. Então, ela vai trazer assuntos, discussões sobre a prática no mercado de trabalho, sobre essa prática recorrente dos colaboradores. Um programa de educação corporativa deve estar alinhado às estratégias da empresa. Afinal, o grande objetivo é o preenchimento das lacunas identificadas na formação dos colaboradores. Por isso que a educação corporativa, ela é específica para cada instituição, porque cada empresa possui as suas lacunas. Então, ao identificarmos as lacunas, nós vamos promover um projeto de universidade corporativa com vistas a essa educação corporativa que trará a ampliação ou até mesmo o conhecimento de determinados assuntos pelos colaboradores. Então, nós estaremos pensando na formação dos colaboradores. A educação corporativa deve ser gerida por meio de ferramentas de gestão padronizados. Então, nós devemos ter um planejamento para que nós possamos identificar quais são as ferramentas que são primordiais e que irão auxiliar no nosso projeto, na nossa necessidade, e essas ferramentas elas estão alinhadas à gestão e devem aparecer de maneira padronizadas. Um programa de educação corporativa pode consolidar-se atingindo o status de uma universidade corporativa. Lembrando que universidade aqui aparece apenas como uma representação, mas ainda assim continua sendo uma educação não formal. Então, após esses pontos, nós conseguimos identificar a importância da educação corporativa no ambiente empresarial, nesse desenvolvimento do colaborador e, mais do que isso, conseguimos perceber que é imprescindível que todas as empresas invistam em comunicação de qualidade e eficaz, trabalhando com os aspectos relacionados à nossa linguagem, já que a linguagem ela é tida como a base da nossa comunicação, é por meio da linguagem que nós nos comunicamos, automaticamente interagimos com o outro dentro de uma situação comunicativa específica. Então, a nossa disciplina teve por objetivo firmar a importância dos conhecimentos linguísticos dos diferentes tipos de comunicação aliados a esse universo empresarial. Afinal, nós nos comunicamos a todo momento e a todo momento fazemos o uso da linguagem. Essa linguagem precisa estar adequada a cada situação comunicativa, a cada modalidade, à distância ou presencial, pensando sempre no desenvolvimento do colaborador. Quando nós nos desenvolvemos, quando nós buscamos cada vez mais conhecimento, nós estamos mais aptos para desenvolvermos a nossa função. No nosso caso, aqui no meu caso, eu sou professora.
Quanto mais conhecimentos eu busco relacionados à minha profissão, mais eu vou conseguir desenvolver, encontrar caminhos diferentes e também diversas possibilidades para levar até você um ensino e uma aprendizagem que surjam efeitos que levem você à compreensão desses conhecimentos que foram passados. Então, assim, nós finalizamos a nossa disciplina. Espero que você tenha conseguido compreender a importância da comunicação e da linguagem no ambiente corporativo. Continue estudando, buscando cada vez mais conhecimentos e até uma próxima!